CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Hoje, 27 de outubro de 2018, o CBN Universidade está começando com muita informação para você. Temos produção e reportagem dos alunos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG e a supervisão dos profissionais de jornalismo da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. No programa de hoje, vamos falar sobre o segundo turno das eleições 2018, que acontece amanhã. Agora, os eleitores paraibanos votam apenas para o cargo de presidente da República. Diante de uma das eleições mais importantes para o país, o professor Luciano Nascimento apresenta o comentário sobre o Estado de Direito Democrático, o que esperar para o Brasil. A questão é que, nesse período eleitoral, nós temos, portanto, a ideia de como será o futuro do Estado Democrático de Direito no Brasil a partir do dia 29 de outubro. Ainda vamos falar sobre nomofobia. Você sabe o que é isso? Pois fica ligadinho com a gente para entender direitinho sobre esse problema da atualidade. Esse termo nomofobia tem origem na língua inglesa e vem da expressão no mobile, ou simplesmente no more. Essa expressão significa sem comunicação móvel. Atualmente é impossível viver sem a internet, mas pouca gente se preocupa com a segurança de dados na web. No Brasil, existem leis que buscam a proteção de dados pessoais, como o Marco Civil da Internet. Lei número 12.965 tem orientação para você, mulher, sobre o câncer de mama. A obesidade, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas podem influenciar nesse fator de risco. A nossa dica esportiva de hoje é sobre o ciclismo. Fica ligado com a gente que o CBN Universidade está no ar. Apresentação: Carol Santos. Manhã de sábado, véspera de segundo turno das eleições. Aqui na Paraíba, os deputados estaduais, federais, senadores e o governador do estado já estão todos definidos. Amanhã, os paraibanos vão às urnas para escolher apenas o presidente da República para os próximos 4 anos. Aqui no estado, mais de 10 mil urnas estarão à espera do eleitorado das 8 horas da manhã às 17 horas da tarde. E as regras para o comportamento do eleitor são as mesmas do primeiro turno. Conversamos com Sandra Farias, chefe de cartório eleitoral, e ela explicou como o eleitor pode manifestar sua posição política e o que ele não pode fazer neste segundo turno. No dia da eleição é proibido fazer propaganda, fazer boca de urna, mas é permitido ao eleitor manifestar a sua opção política através de broches, dísticos em suas vestes, desde que de forma silenciosa, sem que haja nenhuma influência de outros eleitores. Olha aí, eleitor, fica ligado para não infringir nenhuma dessas regras. O primeiro turno das eleições foi no dia 7 desse mês. Aqui na Paraíba foram eleitos 12 deputados federais, 36 deputados estaduais, 2 senadores e 1 governador. Para conferir a lista completa dos eleitos aqui no estado, é só acessar o site do TRE, o www.trepb.jus.br. Agora, para o segundo turno, são apenas 2 candidatos, Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, disputando a presidência do Brasil. A expectativa é que tenhamos uma votação mais rápida, já que os eleitores terão apenas um candidato para escolher. Mesmo assim, o Tribunal Regional Eleitoral está a postos para evitar qualquer problema. E na eleição deste ano, teve a novidade do aplicativo Pardal, que continua a vigorar agora no segundo turno para fiscalizar possíveis crimes eleitorais. A nossa produção foi conversar com o juiz eleitoral, Horácio Ferreira, e ele falou um pouco sobre o aplicativo. Vamos ouvir. O aplicativo Pardal foi um mecanismo que o TSE criou exatamente para dar a oportunidade ao eleitor comum de fiscalizar a eleição em colaboração com a Justiça Eleitoral. Este aplicativo você baixa no seu smartphone, qualquer eleitor pode baixar esse aplicativo no smartphone. Neste aplicativo você tem a oportunidade de fotografar, de digitar, de fazer a prova necessária àquele crime eleitoral praticado, encaminha para o TRE
e o TRE imediatamente remete as reclamações e as denúncias para o juiz eleitoral correspondente do crime praticado pelo eleitor ou pelo candidato, e aí o juiz, ciente disto, tomará todas as providências necessárias. Além do aplicativo, o eleitor também pode fazer denúncia direto na sede do TRE, que fica ali no Complexo Judiciário, no bairro da Liberdade, isso aqui em Campina Grande. E é lá também que o eleitor deve regularizar a situação eleitoral caso não tenha votado no primeiro turno e nem justificado o voto no dia da eleição. Mas não comparecer ao processo eleitoral é abrir mão de um dos direitos mais importantes enquanto cidadão. É através do voto que exercemos a cidadania e garantimos a democracia. E a coluna do professor Luciano Nascimento fala justamente sobre o direito democrático e as expectativas para o Brasil. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá, Carol. Essa ideia do Estado Democrático de Direito nada mais é, pelo contrário, só pode ser traduzida como uma conquista civilizatória. Ou seja, o Estado Democrático de Direito se traduz por um processo civilizatório. É uma conquista das nações civilizadas. E nesses períodos de conturbação no Brasil, a ideia de Estado Democrático de Direito ora se fragiliza, ora se fortalece. A questão é que, nesse período eleitoral, nós temos, portanto, a ideia de como será o futuro do Estado Democrático de Direito no Brasil a partir do dia 29 de outubro. A questão a ser discutida é que você tem duas opções, opção A, opção B, e você tem, de um lado, um representante A, que traduz a ideia de um partido político que chegou ao poder depois de 30 anos e lá permaneceu por 14 anos, um partido que tinha a bandeira da ética como a sua principal argumentação, um partido que realizou transformações sociais inequívocas no Brasil, um partido que com suas afirmações sociais, com suas políticas públicas de inclusão, conseguiu transformar a realidade sociológica brasileira, a realidade econômica brasileira, mas que se viu envolto a inúmeros casos de corrupção e isto abalou a imagem ética do partido. Do outro lado, você tem uma opção de alguém que está na política há 30 anos, mas não se sabe qual é o seu grande projeto político. Em 30 anos de legislativo, em 30 anos de Congresso Nacional, não podemos olhar para a sua biografia e dizer, esse é o grande projeto da alternativa B, digamos assim. E, portanto, se traduz como uma incógnita. Mais do que uma incógnita, pesa sobre a sua biografia um pensamento, uma argumentação e uma condução linguística antidemocrática, de construções complicadas para o Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, é um representante das Forças Armadas, é um representante do Exército, é um capitão do Exército. Então, não há como não reconhecer que as duas opções que se apresentam para o Estado Democrático de Direito só colocam o Brasil a partir do dia 28, 29 de outubro com uma palavra em direção ao futuro. A palavra é incerteza. Ou seja, o Estado Democrático de Direito, que é a conquista civilizatória da garantia de direitos civis e políticos, da garantia de direitos sociais, econômicos e culturais e da garantia da proteção das gerações futuras, a partir do final de outubro, pesará sobre ele uma incerteza na realidade brasileira. Independentemente da sua escolha, porque sua escolha tem que ser livre, seja pelo lado A, seja pelo lado B, tenhamos todos uma ótima votação nesse segundo turno, vamos todos às urnas, porque é com o voto que nós construímos a primeira pilastra do Estado Democrático de Direito. Ou seja, a legitimidade da democracia se dá com o sufrágio popular. Então não se negue a ir votar. Escolha, construa uma posição, mostre que você está a favor da construção do Estado Democrático de Direito material na República Brasileira. Uma boa eleição a todos nós. Mesmo, Luciano, muito obrigada pela participação. E amanhã vamos todos às urnas para exercer cidadania e garantir a democracia de nosso país. Agora vamos para o intervalo e na volta tem um assunto importante, é a namofobia. Se você não sabe o que é ou tem dúvidas sobre o assunto, nós te contamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta. Eu começo esse bloco perguntando para você, ouvinte, se você tem um desconforto ou uma angústia ao ficar sem comunicação pelo celular ou computador e até sente uma certa falta de ar, dor de cabeça. Sabia que estes são sintomas da nomofobia, um dos maiores vícios de hoje em diante, segundo especialistas? Mas calma, não se assuste. Este costume tem se tornado muito comum na sociedade atual e muitas pessoas podem até sofrer com esse mal, mas ainda não sabem. E a nossa produção foi até as ruas de Campina Grande ouvir o pessoal. E nós perguntamos, você sabe o que é nomofobia? Nomofobia, não sei o que é nomofobia. Você sabe o que é nomofobia? Não sei. Sobre isso aí eu não sei falar não. Tenho resposta não. É quando a pessoa está com medo de alguma coisa, né? Você sabe o que é nomofobia? Não. Você sabe o que é nomofobia? Normofobia? Nomofobia? Não. Nossa produtora Mariana Macedo também perguntou o que as pessoas sentem quando estão sem aparelho celular ou desconectadas. Vamos ouvir. É uma sensação de dependência mesmo, como se existisse alguma coisa para cumprir, alguma coisa para fazer. Eu acho que, em certa medida, em alguns momentos, eu já sofri com isso. Em alguns momentos, eu tenho tentado me desligar mais do meu celular. E vejo que isso é bom pra mim quando eu faço, sabe? Sou uma das pessoas que é dependente do celular. Não sempre, mas às vezes eu fico quando... Um exemplo, quando eu coloco pra carregar e vou fazer alguma outra coisa, aí eu fico querendo... Tipo como se eu escutasse o som de mensagem chegando, mas não chega. Aí eu vou olhar o que é. Aí eu sempre quero assim, que meu celular tá perto. Não porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa ou nada do tipo, mas é tipo vício mesmo. De estar mexendo, de estar olhando tudo. Fazem aproximadamente 2 meses que eu estou sem celular e sem computador. No começo foi muito difícil para mim me adaptar com isso. Hoje eu vejo a diferença, na verdade, o quão dependente eu era e o quão esses aparelhos são benéficos e maléficos ao mesmo tempo. Porque se você não souber utilizar, é aquela velha história de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você não utilizar esses aparelhos com responsabilidade, você acaba se perdendo. E é justamente sobre nomofobia, esse medo de ficar desconectado, que o jornalista e colunista Givaldo Cavalcante traz o comentário dele aqui no CBN Universidade. Comunicação e sociedade. Bom dia, Carol. E bom dia também para você que acompanha o CBN Universidade deste sábado. Você já ouviu falar na expressão monofobia? Isso mesmo, monofobia. Essas duas palavrinhas juntas significam medo da solidão. Essa patologia atinge pessoas que, por exemplo, têm medo de ficarem sozinhas em casa ou até de viver sem a presença de alguma pessoa específica ou ainda medo de ficar longe do lar ou de algum lugar que se sinta seguro. Mas em uma era onde a tecnologia contribui tanto para que nós fiquemos conectados o tempo todo, estando ao mesmo tempo perto de alguém que está fisicamente longe de nós, eis que surge uma nova preocupação, a nomofobia. Esse termo nomofobia tem origem na língua inglesa e vem da expressão no mobile, ou simplesmente no more. Essa expressão significa sem comunicação móvel, ou seja, a nomofobia significa um desconforto ou angústia causados pela incapacidade da inexistência de comunicação através de aparelhos celulares, computadores ou tablets. Sua principal característica é uma fobia ou até mesmo um pânico que surge quando alguém se sente impossibilitado de se comunicar virtualmente pelo fato de estar sem conexão com a internet. Você que nos escuta, já se sentiu assim em algum momento? Bom, se você dorme com o celular embaixo do travesseiro, leva o aparelho para o banheiro, faz refeições segurando o telefone e até tem a impressão que já escutou uma notificação, é bom prestar mais atenção em seu hábito de usar o smartphone. A dependência sem medida desse pequenino aparelho pode trazer grandes consequências para a vida das pessoas. E olhe que não estou apenas me referindo àquela cena clássica de um grupo de amigos sentados à mesa de um bar, todos calados, segurando seus smartphones e sem interação social. O uso abusivo do celular, justificado pela necessidade de estar conectado ao mundo virtual, pode levar qualquer pessoa a desenvolver transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão e sintomas de impulsividade, por exemplo. Sem falar nos problemas físicos como fadiga, patologia ocular, dores musculares, tendinites, dores fortes de cabeça, distúrbios de sono e sedentarismo. Ficou curioso sobre o assunto? Faça um teste.
Veja quanto tempo você consegue ficar sem usar seu celular. Ou lembre-se alguém da sua família ou do seu ciclo de amizades reivindica sua atenção enquanto fala e você usa o aparelho. Mas calma, nem tudo está perdido. Mesmo que você tenha admitido que faz alguma dessas práticas, dê o primeiro passo para mudar esse cenário. Aumente o intervalo entre as checagens das mensagens, evite usar o celular durante as refeições, diminua o uso do celular em momentos sociais como em bares, restaurantes, reuniões ou então na escola, na universidade. E o mais importante, atente-se à inclinação de sua coluna enquanto usa o aparelho. Como todo bom e necessário instrumento de relações humanas, continue usando o celular, mas sempre com moderação. Gostou da nossa conversa de hoje? Quer sugerir temas, dar opiniões e apresentar seus argumentos? Entre em contato pelo Twitter ou Instagram pelo @GivaldoRepórter e interaja conosco. Um bom dia a todos e até o próximo sábado. Obrigada, Givaldo. Até a próxima. E aí, será que você sofre com nomofobia? É hora de repensar as nossas relações com o mundo digital. E aquela dica de que nada em excesso é bom também serve para o uso de redes sociais e os aparelhos digitais. E além da dependência, ainda tem o risco de ter os dados pessoais invadidos. Pois é, você já parou para pensar sobre a segurança das suas informações no mundo virtual? O repórter Jaedes Dutra preparou um material para a gente sobre o assunto. Vamos ouvir a reportagem. Quando você usa algum serviço, seja ele na internet ou não, dados sobre você são salvos pelos serviços, como bancos, sites na internet, lojas, dentre outras empresas, sendo necessário que estas empresas tenham cuidado com seus dados, para que senhas e outras informações não caiam em mãos erradas. No Brasil, existem leis que buscam a proteção de dados pessoais, como o Marco Civil da Internet, Lei número 12.965 de 2014, que estabelece normas para a neutralidade de rede e determina o monitoramento de dados apenas com autorização judicial. Existe também a Lei 13.709 de agosto deste ano, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi rapidamente aprovada após o caso Cambridge Analytica, onde os dados pessoais de até 50 milhões de norte-americanos foram coletados irregularmente do Facebook e utilizados de forma não autorizada para fins eleitorais. Para entender melhor como as decisões de proteção de dados fora do país podem afetar nós brasileiros, eu conversei com o professor Cláudio Lucena, que é especialista em tecnologia e inteligência artificial, responsabilidade algorítmica e governança da internet. Essa norma é uma norma para ser territorialmente aplicada na União Europeia. Ponto. Vai ficar lá presa a vida inteira? Não. Ela tem aspectos de extraterritorialidade. Significa dizer, algumas aplicações dela vão alcançar a gente que está morando em outros países. Mas, evidentemente, nem há a pretensão, nem a possibilidade da União Europeia fazer valer uma norma do seu território no mundo inteiro, né? Então, como é que ela sai? Ela vai sair nas situações de exceção. Há uma empresa brasileira direcionando seus serviços todos para cidadão na Alemanha. Faz sentido que a União Europeia se preocupe com essa aplicação. Então, para esses casos de exceção, empresas que estão situadas fora da União Europeia vão ser também atingidas por aquele regulamento. Então, vai se desenhar como é essa relação dessas empresas, como é que vai ser a aplicação de multas, a fiscalização, porque não é uma relação simples. Se a empresa está dentro do território da União Europeia, as autoridades têm acesso mais fácil, de um jeito. Se essa empresa está fora da União Europeia, a autoridade tem um acesso mais difícil. Se está no Brasil, mesmo fora tem diferença. Se uma empresa hoje está no Brasil, oferecendo serviço à União Europeia, existem protocolos de comunicação que até tornam possível essa avaliação das empresas aqui. Os brasileiros são afetados diretamente, pois empresas como Facebook e Google, que funcionam na Europa, já modificaram os termos de uso e privacidade para atender às ordens do regulamento. Jaedes Dutra, para o CBN Universidade. Obrigada, Jaedes. E em muitas vezes, essas ocorrências de dados invadidos ou roubados pela internet acabam virando caso de justiça. Aí é preciso contactar o serviço de um advogado, não só para esse tipo de caso, como outras demandas judiciais. E a Universidade Estadual da Paraíba oferece assessoria jurídica de graça para a população. É o escritório modelo da UEPB que garante atendimento de advogados para a população que não tem condições de arcar com o serviço. Quem explica para a gente como funciona o escritório modelo da UEPB é a repórter Emanuele Carvalho. O escritório modelo do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB atende a população de Campina Grande e de algumas cidades circunvizinhas que não possuem condições de contratar um advogado para ajuizar uma ação.
Para ter acesso ao serviço, é preciso ter renda inferior a 2 salários mínimos. Os interessados passam por uma triagem através de um assistente social e depois são encaminhados para o atendimento jurídico no escritório, que é feito por alunos a partir do 6º período do curso de Direito e conta com a supervisão de advogados da UEPB, como explica o professor Hamilton de França, diretor adjunto do Centro de Ciências Jurídicas. Os alunos participam desse serviço, depois de feita a triagem. O advogado pega os dados, um aluno fica responsável, ele tem 10 dias para ficar com a pasta, ele devolve com a petição feita, é corrigido, estando correto, é dada entrada. Não estando, o aluno é chamado, mostrado para ele o que é necessário ser corrigido, e aí é encaminhado para a justiça, e aí é o trâmite normal da justiça. O processo vai seguir o seu trâmite normal. Ao longo de 2017, foram prestados mais de 500 atendimentos sociais e jurídicos, 92 processos foram protocolados e 49 audiências foram realizadas. Entre as causas mais procuradas estão ações de pedido de medicamentos, divórcio, aposentadoria, pedido de pensão junto ao INSS, entre outros. O escritório de advocacia da UEPB tem 3 salas de atendimento individualizado e um espaço para mediação, onde muitas vezes os casos são solucionados sem que seja necessária a abertura de processo judicial. O espaço garante serviços para a população e aprendizado para os futuros profissionais do direito. A função do escritório é não só do atendimento, o atendimento ao público é, vamos dizer assim, a matriz do trabalho, mas a essência dele é exatamente o uso desse espaço pelos estudantes, que é um local onde eles podem já colocar em prática aquilo que na vida futura dele, eles estarão fazendo nos escritórios onde eles vão trabalhar ou no seu próprio escritório, se ele for montar um escritório próprio. Então aqui seria exatamente o local onde ele colocaria em prática a teoria que ele viu em sala de aula. O escritório de Direito da UEPB fica dentro do CCJ, na rua Coronel Salvino de Figueiredo, número 157, no centro de Campina Grande. Emanuele Carvalho para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele. E só reforçando que o escritório funciona dentro do Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ, na rua Coronel Salvino de Figueiredo, número 157, no centro de Campina Grande. Vamos dar mais uma pausa no CBN Universidade deste sábado e daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre câncer de mama. Afinal de contas, ainda estamos no mês dedicado à prevenção da doença. Agora é hora do repórter CBN. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade, agora para falar sobre o câncer de mama. Estamos no final do mês de outubro, período do ano dedicado à prevenção da doença, que é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. De acordo com pesquisas, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para os anos 2018 e 2019 é que cerca de 59.700 novos casos sejam diagnosticados em mulheres no Brasil. E para falar sobre esse assunto, a repórter Natasha Leone foi até o Hospital da FAP, aqui em Campina Grande, conversar com uma médica oncologista. Natasha. Pois é, Carol. Os dados são assustadores, mas nós mulheres precisamos nos cuidar e prevenir o câncer de mama e diminuir os índices da doença. Para isso, converso agora com a médica oncologista Isley Leite. Doutora, quais os fatores de risco para o câncer de mama? Nós temos que o principal fator de risco é a idade. Quanto mais avançada a idade, maior o risco de câncer de mama. Outros fatores que estão relacionados é quanto à questão da exposição hormonal, dos altos níveis de estrogênio. Então, pacientes que recebem reposição hormonal depois da menopausa, essas pacientes têm um alto risco de desenvolver câncer de mama. Tanto é que hoje em dia não é mais recomendado para a população geral como era antigamente. O fato da mulher também nunca ter parido, não ter gestado, também expõe ela a maiores níveis de estrogênio por mais tempo. Então, isso também pode aumentar o risco de câncer de mama. A obesidade, o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas podem influenciar nesse fator de risco. A questão genética e hereditária, doutora, também são fatores de risco para o câncer de mama? Quanto mais parentes de primeiro grau com câncer de mama, maior o risco daquela mulher de ter câncer de mama. Por exemplo, uma paciente que tem um parente de primeiro grau, que é pai, mãe, irmãos ou filhos com câncer de mama, ela tem um risco dobrado de ter o câncer
de mama também. Já se ela tiver 2 ou mais parentes de primeiro grau, esse risco triplica. E quais os fatores podem contribuir para o não desenvolvimento da doença nas mulheres? É a questão da amamentação. Quanto mais tempo essa paciente amamentar, diminui um pouco o risco dela ter o câncer de mama. E a atividade física. A atividade física é importante tanto na prevenção do câncer, como também naquelas pacientes que já tiveram o diagnóstico de câncer de mama e que estão acompanhando. Após o tratamento, é importante que elas façam atividade física para evitar que essa doença volte. Em relação ao diagnóstico, podemos dizer que quanto mais cedo, melhores os resultados do tratamento? O câncer de mama, quanto mais cedo diagnosticado, quanto menor o tamanho dele, o estágio, se foi metastático para linfonodo ou não foi, quanto mais precoce isso tudo, melhor, porque aumenta as chances de cura da doença. E para fazer essa detecção precoce, nós temos de recomendação o uso da mamografia para pacientes acima de 40 anos de idade, com repetições anuais, né? Para a gente poder diagnosticar essa doença numa fase bem inicial. Quando a gente fala em mamografia, muitas mulheres reclamam da dor. É um exame doloroso, doutora? A mamografia não é um exame muito confortável, né, digamos assim, porque vai realmente colocar a mama numa posição que vai ser prensada entre 2 chapas para poder se conseguir a imagem. Não é uma dor insuportável, é uma dor que é muito bem suportável, entendeu? E assim, que não vai impedir o benefício do exame. Muito pior do que essa dor é a paciente não fazer o exame e acabar diagnosticando um câncer tardiamente. Doutora, o câncer de mama acomete apenas as mulheres ou tem caso em homens também? 1% dos casos de câncer de mama também ocorrem nos homens. Os homens também têm glândula mamária, só que não são desenvolvidas. Então, algum outro caso pode acontecer no sexo masculino. Então, você que é homem e percebe alguma tumoração na mama, no seio, também tem que procurar o auxílio médico para investigar e ver se isso pode ser um câncer de mama ou não, mas sabendo que a frequência é bem menor do que as mulheres. Obrigada pela entrevista. Natasha Leone, para o CBN Universidade. Obrigada, Natasha. E a médica oncologista também falou sobre o autoexame nas mamas. Vamos ouvir o que ela disse. O autoexame, o ideal é que se faça num período cerca de 10 dias após a menstruação, que é quando as mamas, para mulheres que ainda menstruam, né, não estão túrgidas, né, a mama tem que estar num período que não esteja inchada, digamos assim, no popular, né. A mulher pode fazer ou durante o banho ou na frente do espelho, tá certo? E observar inicialmente a mama, observar se tem alguma tumoração visível, se tem alguma alteração de pele, e depois fazer alguns movimentos, elevar os braços, contrair a musculatura do peitoral para ver se essa mama se movimenta de forma homogênea, certo? Sem nenhuma retração, sem nenhuma área que fique sem realizar o movimento, como, ou então apareça alguma retração, né, na pele. E após iniciar a palpação, o objetivo da palpação pode ser usado técnica circular, técnica de vai e vem, mas o objetivo é atingir todo o parênquima mamário e vá procurando nódulos, né? Após fazer a palpação da mama, fazer a palpação da axila também na busca de algum nódulo, alguma alteração. E a Universidade Estadual da Paraíba, através da Clínica de Enfermagem, promove na próxima segunda-feira, dia 29, o 3º dia de ação de prevenção ao câncer de mama. Os trabalhos acontecem no turno da tarde, de 1 até às 5 horas, na própria Clínica de Enfermagem. Serão oferecidos exames de mama e orientações sobre a doença, tanto para homens quanto para as mulheres. E os serviços serão ofertados pelos estudantes do curso de enfermagem, com a supervisão dos professores do departamento. Então se organiza e passa por lá na próxima segunda, a partir de 1 hora da tarde, que é tudo de graça. E o coordenador dos trabalhos, Eri Jackson de Oliveira, falou com a nossa produção sobre o evento. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa ação. Esse mês a gente está enfocando mais, né, o foco maior com a prevenção do câncer de mama, com essa educação da mulher, da população feminina especificamente. Ela mesma pode fazer através do autoexame, como também dela saber como se manifesta e
quais os profissionais que ela deve procurar e, a partir daí, quais os exames, se necessário, para que, se for detectado, seja detectado o mais rápido possível, o mais cedo possível o câncer, que o câncer hoje não é mais como já foi anos atrás. Ele é curável. Todos os cânceres são curáveis, principalmente o de mama e o de útero, desde que seja diagnosticado cedo. A nossa expectativa é das melhores, considerando que a população ainda é muito carente de informação correta, informação perto, que eles possam conversar. A gente não vai dar palestra, nem fazer seminário. O nosso objetivo mesmo é fazer educação em saúde. Seja feito uma troca de experiência, né, no sentido de a gente observar e conhecer o saber popular delas, porque nem todos têm o conhecimento de profissional de saúde, mas a nossa expectativa é atingir o maior número de mulheres em período fértil, prioritariamente. Esse convite está sendo feito a toda a comunidade, né? A nossa clínica de enfermagem, ela funciona de segunda a sexta pela manhã e segunda a quinta só pela tarde, em horário de 7 às 11, de 1 às 5, e sempre voltada para esse público, prioritariamente a comunidade, o povo em geral, que depende do SUS. Estamos no finalzinho do mês de outubro, mas os cuidados com o câncer de mama devem ser feitos o ano inteiro. Agora vamos para a última pausa do CBN Universidade de hoje. Na volta vamos falar sobre ciclismo e os benefícios da música para o corpo e para a alma. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e já no último bloco do CBN Universidade, aqui na rádio que toca notícia. E o nosso assunto agora é a atividade física. Você gosta de andar de bicicleta? Tem gente que usa a bike como lazer, como exercício físico e até como meio de transporte mesmo. A repórter Vanessa Garcia conta pra gente um pouco sobre essa modalidade. Andar de bicicleta é algo que se aprende uma única vez e nunca esquece. E aquela frase, pedala se não cai, faz muito sentido. Atividade física que parece simples, mas que pode colaborar para uma vida mais saudável. O ciclismo pode ser dividido em 4 categorias. São elas o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, o mountain bike e o BMX, também conhecido como bicicross. O professor de Educação Física Bergson Cavalcante, formado pela Universidade Federal de Alagoas e pós-graduado em Condicionamento Físico aplicado à Cardiologia, elenca uma série de benefícios do ciclismo para a saúde do corpo e pessoal. Quem pratica ciclismo tende a melhorar o sistema cardiovascular, tende a ficar mais feliz, emagrece, melhora a sua autoestima, diminui o nível de colesterol, ajuda no fortalecimento muscular. Tudo isso contribui para melhorar a sua autoestima. Para atingir os benefícios que o ciclismo proporciona à saúde, é necessário dedicar um certo tempo e colocar a atividade física na rotina. O professor Bergson explica que para obter resultados, o tempo tem que estar aliado à qualidade do exercício. Não existe um tempo mínimo ou um tempo máximo ideal. Existe a prática contínua e constante. Não foque em quantidade, em tempo gasto. Foque na qualidade do tempo que você gastou. Gastar tempo, muito tempo ou pouco tempo, de qualquer jeito, é errado. Gaste o tempo necessário que você puder na prática, mas com qualidade, com segurança, com a vestimenta adequada. Tudo isso é importante para atingirmos nossos objetivos. Para entendermos um pouco sobre esse universo do ciclismo, conversamos com Paulo Sérgio, ele que é ciclista, pedala pelo menos 50 km por dia, sempre em pista de longas distâncias. O atleta participa de competições de triatlo, modalidade que envolve natação, corrida e ciclismo. Para isso, mantém uma planilha de treinamentos diários. Além das metas, Paulo Sérgio disse que o ciclismo é sinônimo de qualidade de vida. A qualidade de vida, né? Depois que você começa a praticar o ciclismo, é outra, né? Como se diz, você pode ter mais regra, mais a sua alimentação, sua qualidade de vida de você acordar cedo, dormir cedo e estar em lugares bem saudáveis, né? Para Paulo, a bicicleta é esporte e competição, através do triatlo, mas tem quem use a bike como meio de transporte mesmo. Em Campina Grande, o empresário Pablo Brandão optou pela magrela há cerca de 14 anos, ainda no tempo de universidade. Decidi utilizar a bicicleta como meio de transporte. Quando eu fiz as contas do valor que eu gastava para ir para a universidade de ônibus e o valor da bicicleta, e eu não estava com tempo de fazer exercícios físicos. Então, por isso que eu fiz essa conta e vi que o valor que eu iria
está pagando no vale escolar para poder ir para o EPB seria mais caro do que o valor de eu pagar a parcela de uma bicicleta. Então, eu decidi passar a ir para o EPB de bicicleta. Com isso, eu iria estar economizando e iria também estar me exercitando. De acordo com ele, a cidade que mora tem vias planas e é favorável para o ciclista pedalar, se locomover como meio de transporte mesmo. Ao meu ver, em Campina Grande, é de total acesso. E é uma cidade que é ciclável, é uma cidade que é pequena. Eu moro próximo ao viaduto. Do viaduto daqui de casa até o extremo da cidade, até a Alça Sudoeste, eu gasto de bicicleta no máximo meia hora. Então, em meia hora eu consigo cruzar a cidade. Isso é muito tranquilo. Quem me vê andando de bicicleta vê que eu sinto prazer em andar de bicicleta. Além dos benefícios para a saúde, da economia de dinheiro, quem anda de bicicleta ainda contribui para com o meio ambiente. Um carro ou moto a menos nas ruas é sinal de menos poluição no ar. Então, que tal adotar essa prática como meta de vida? Vanessa Garcia para o CBN Universidade. Obrigada, Vanessa, e vamos aproveitar essa dica e pedalar. E além de exercícios físicos, uma outra aliada para o bem-estar do corpo e da alma é a música. A Rafaela Souto é quem conta pra gente. O que você sente quando está dirigindo e começa a tocar no rádio aquela canção que você gosta? Ou então quando está na academia, ouvindo uma playlist montada para o seu treino? E quando toca aquela música que marcou algum momento? A música promove diversas sensações. A depender da situação, nosso corpo pode ser invadido por uma melancolia, paz ou adrenalina, alegria ou tristeza e até trazer à tona lembranças boas ou ruins de momentos que vivemos. No nosso corpo, como a música pode ajudar? Há quem só consiga praticar alguma atividade física com música, pois, segundo os esportistas, aumenta a adrenalina, relaxa os músculos e alivia o estresse. É o que afirma Isabelle Silva, praticante assíduo de jiu-jitsu e que não dispensa sua playlist preferida na hora do exercício. É algo benéfico, assim, eu vejo como algo que me dá mais concentração, principalmente nos exercícios que estão sendo realizados. Quando eu estou num treino de jiu-jitsu, eu gosto de ouvir um rap, um hip hop, principalmente porque eu acho que isso me dá mais gás, como a gente costuma falar na arte, e aí eu consigo desenvolver, ter uma desenvoltura melhor no que eu estou colocando em prática lá. As canções também podem ser usadas no contexto social, educacional e clínico, mais especificamente no tratamento de problemas de saúde mental ou danos neurológicos. A isso, deu-se o nome de musicoterapia, que tem como objetivo facilitar a comunicação, expressão, movimento e aprendizado, ajudando os pacientes a restaurar suas funções afetadas e melhorar a qualidade de vida. A terapeuta Clara Damastor fala um pouco sobre o processo da música em nosso corpo. A música, ela vai proporcionar com que o corpo responda melhor e reaja melhor aos tratamentos que as pessoas já fazem, por ser considerado uma terapia complementar. Como é que acontece isso? Através da captação auditiva, da captação do som, dentro de uma membrana no ouvido interno da gente. Então, essa membrana, ela vai transformar o estímulo mecânico em um estímulo nervoso sensorial. Esse estímulo vai fazer com que novos sinapses, novos grupos celulares neurais sejam estimulados, aumentando também a capacidade de aprendizado, ou seja, a neuroplasticidade cerebral. E quando essa informação chega no sistema límbico, que é o nosso centro das emoções, ela vai desencadear todo um processo fisiológico, que são relaxamento, diminuição da pressão arterial, diminuição dos níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse. Não resta dúvidas de que a música traz muitos benefícios para quem ouve. Melhora o humor, aumenta a produtividade no trabalho, interfere na qualidade do sono, facilita a concentração nos estudos, dá mais ânimo e disposição para as atividades do dia a dia e diminui os níveis de estresse. Então, vamos todos ouvir música. Rafaela Souto, para o CBN Universidade. Obrigada, Rafaela. Ainda falando de música, eu vou chamar o professor Rangel Júnior, que traz o comentário sobre música e viagens, a trilha sonora da Volta ao Mundo. Olá, tudo beleza com você? Queria hoje trazer um tema que considero extremamente importante e que às vezes a gente não se dá conta no cotidiano. Quando a gente viaja, até que ponto a gente efetivamente mergulha na cultura daquele lugar para onde viajamos? Quando você sai da sua cidade para um outro estado, para uma outra região, quantas vezes você já se deu conta de que para conhecer aquela região, para conhecer as pessoas, você precisa tomar contato para além do sotaque, para além da culinária e das paisagens daquele lugar?
é fundamental o contato com a tradição, com a cultura musical daquele lugar. Seja uma viagem para fora do país, ou mesmo dentro do nosso país, que é um verdadeiro continente, se você sai da Paraíba e vai para o interior do Ceará, Cariri cearense, ou a mesma capital cearense, você já descobre coisas maravilhosas, cantores fantásticos, compositores fantásticos também, que têm uma produção artística, uma produção musical que não chega ao nosso acesso, porque nós mudamos completamente a forma de consumir também música. Se você for para o Piauí, para o Maranhão, para o Pará, para a Amazônia de modo geral, ou se descer para o centro-oeste do país, se chegar à Bahia, o Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, se descer para o Sudeste mais, para o Sul, onde você chegar, você terá uma culinária que se comunica com a nossa história brasileira, você terá um sotaque que de alguma forma a língua nos unifica, mas o sotaque é muito próprio de cada região. E você terá também, sem dúvida alguma, uma musicalidade, um tipo de manifestação artística que nos deixa extasiados quando nós nos abrimos para mergulhar naquele universo. E o que eu queria levantar aqui como uma questão para a sua reflexão é até que ponto você vai para um determinado lugar e nem se dá conta que ali você poderia estar tendo uma experiência para além daquilo que se vê, das fotos que são feitas, dos restaurantes que você visita, a experiência com a arte daquele lugar, a busca de contato com os artesãos daquele lugar, a arte popular produzida naquele lugar, o folclore da região e mesmo a música popular de cada lugar, de cada região. Música popular nesse sentido daquela música que é muito tocada, daquela música que é mais conhecida na região. A experiência musical vinculada à experiência de viagem, ela de fato se torna, no sentido subjetivo, também uma grande viagem. Viajar, sem dúvida alguma, é tomar contato, é se deslocar da sua realidade para a realidade do outro. Então, quando você fizer a próxima viagem, eu dou uma sugestão. Tente descobrir os artistas daquele lugar, que músicas eles produzem, onde é que você pode comprar 2 ou 3 CDs, ou mesmo contactar com os nomes, com a produção nas plataformas digitais, onde você poderia identificar artistas daquela região, para que você, na volta, possa também continuar com aquela experiência fazendo parte de sua vida. A música, sem dúvida alguma, de qualquer lugar para onde você vá, seja no nosso país ou em outro país, e nisto muito mais ainda, sem dúvida alguma, é uma experiência fantástica e pode complementar, pode dar aquele substrato de memória que, sem dúvida alguma, faz toda a diferença quando a gente se abre também para o conhecimento daquilo que é belo, produzido pelos outros. Isso também é viajar. Um abraço e até a próxima semana. Obrigada, professor Rangel. Até o próximo programa. E nós ficamos por aqui. No próximo sábado, você já sabe, o CBN Universidade te espera às 9 horas na 103.5. Você também pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No Instagram é o @CBN Universidade ou pelo WhatsApp no número 988 21 6066. 988 21 6066. Mande sua sugestão de reportagem ou fala pra gente um assunto que você quer ouvir aqui no nosso programa. O CBN Universidade tem a apresentação minha, Carol Santos. Direção de Hipólito Lucena. Produção e edição, Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Bom final de semana para você, ouvinte da CBN Campina Grande. Tchau, até o próximo sábado. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.